bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui com a Fabiola, uma das minhas melhores amigas. E a gente tá aqui pra falar hoje sobre shit brasileiras falam quando elas moram muito tempo no exterior. Ou seja, eu tô fora do Brasil já há 12 anos, a Fabiola já tá há 8 anos fora do Brasil. E aí a gente fala outras línguas, ela fala português, inglês, eu falo português, inglês, francês, espanhol, italiano, e acho que é só isso, né? Por enquanto, enquanto. E aí fica uma bagunça assim no nosso cérebro, a gente não sabe mais o que é o que tá certo e o que tá errado. E o que acontece quando a gente volta pro Brasil ou fala com pessoas brasileiras, a gente faz muito erro de português. E a gente escolheu aqui os exemplos assim mais gritantes, mais marcantes de erros que a gente fez e de micos que a gente passou. E muito mico. A gente pagou mico nesse vídeo também. Frase número 1. Português quebrado. Esses dias a Julia me ligou, a gente tava falando no telefone, e daí a gente tava falando que o nosso português tá muito ruim. E daí ela falou assim, o nosso português, um dia a gente vai deixar de falar português. E daí eu falei, não, a gente não vai deixar de falar português, só que a gente vai falar português quebrado. É que em inglês, falar broken English, ou broken português, significa, tipo, quando você fala, você fala uma língua, mas não tá falando ela direito, mais ou menos, mais ou assim. menos, não gramaticalmente correto, não todas as palavras corretas. Então em português não funciona, mas em inglês, se você quiser falar que você não fala inglês muito bem, você pode falar que você fala broken English. Exemplo número 2. Isso aqui não é uma frase nem nada, mas o que acontece é assim, cada língua que você tá falando, quando você lê de uma forma diferente. Aí às vezes dá um tilt assim no meu cérebro e eu leio alguma coisa, mas o meu cérebro ainda não processou que língua que é pra ele estar lendo aquele negócio. Então o que aconteceu uma vez foi que eu tava no banheiro assim, aí eu tava com uma toalha na mão e eu comecei a ler a etiqueta da toalha. Aí eu comecei assim, to all ha. Eu fiquei assim, to all ha, que é isso? Aí que caiu a ficha assim, toalha! Eu tava lendo toalha na toalha, eu tava lendo to all ha. É ridículo. Isso acontece muito comigo. Ler as coisas que tá escrito em português com uma pronúncia em inglês. Porque seu cérebro, tipo, acha que é outra língua. Dá um piripaque, assim. Exemplo número 3. Então, a última vez que eu fui pro Brasil, eu tava falando com a minha tia e eu não me lembro exatamente o que eu tava falando, mas acho que eu tava falando de comida e eu falei, tipo, comida vietnamesa. E daí a minha tia ficou rindo assim, ela falou, não se fala comida vietnamesa. E eu falei assim, como não? Ela falou assim, é comida vietnamita. E daí eu falei assim, mas é porque em inglês se fala vietnamese. E porque tudo que em inglês é is, como português, você geralmente só fala, tipo, português. Aí eu pensei que vietnamese era vietnamês. Número 4. Quebrar a nota. Uma vez eu tava no shopping, na praça de alimentação com meu primo. Aí ele tinha, tipo, comprado alguma coisa pra mim e eu tinha que pagar pra ele o dinheiro. E eu queria dizer assim, que eu tinha só nota grande e quando eu pagasse alguma coisa com aquela nota e tivesse o troco, aí eu dava o troco pra ele. E aí eu falei pra ele, eu já te pago, espera eu quebrar a nota. E ele ficou assim, quebrar a nota? Como assim você vai quebrar a nota? Aí eu expliquei e ele falou assim, quando espera eu trocar a nota e tal. E aí, na verdade aqui em inglês você falaria break the note, que é quando você tem uma nota grande e aí você espera ter troco dela, ou ter tipo... ter o troco. Ou até tipo ir num caixa e pedir pra trocar e aí ter nota, tipo 2 de 20, 1 de 10, sei lá. Então, quebrar a nota. Número 5. Meu computador tá morrendo, ou meu telefone tá morrendo. Então, é porque em inglês, quando a sua bateria está acabando, você fala my battery is dying, ou você pode falar my computer is dying, my phone is dying, mas obviamente em português falar que seu telefone tá morrendo não faz sentido, a não ser que estivesse tipo estragando. Tipo, pifou. Mas a gente fala morreu. Tipo, o telefone morreu quando acabou a bateria. Exatamente. Número 6. É 6, né? Acho que sim. Tá, 6. Número 6. Olha, isso é uma coisa que eu passei muitos anos achando que tava certo e eu só descobri recentemente que tá errado.
Em inglês, quando você se candidata para um trabalho, tipo, você manda o seu currículo para um trabalho, você fala que você applied para aquele trabalho. Então, tipo, você aplicou. E eu achava que em português era assim mesmo. Eu falava toda hora com a minha prima, eu falava, eu apliquei pro negócio, você aplicou para aquele trabalho. Com a Fabiola a gente sempre falava, né? Vamos aplicar, aplicou, não sei o que lá. Na minha família a gente fala, também. A mãe dela também eu e minha fala. mãe também. Então a gente passou esses anos todos achando que você aplicava para um trabalho. E eu só fui descobrir que tava errado, que eu tava falando com a minha psicóloga. E aí ela falou pra mim, por exemplo, assim, quando você aplica pra esses trabalhos, eu acho que é isso que você fala. Aí eu falei, como assim é isso que você fala? Ela falou, você fala aplica, mas eu acho que a gente não fala isso aqui. Aí eu fiquei assim, como assim? Não, ela falou, aqui a gente falaria mais se candidatar pra um trabalho e tal. E eu fiquei em choque, eu fiquei assim, mas como assim? Eu falo pra minha prima que tá em São Paulo, que eu apliquei, ela fala que ela aplicou, tipo, normal. Aí eu parei pra pensar e falei, mas será que ela tá falando aplicar? Tipo, minha prima tá falando aplicar pra mim só porque ela sabe que eu falo errado e ela fala pra eu entender. Aí minha psicóloga falou, talvez. Aí eu fui perguntar pra ela e ela falou, é verdade, a gente não fala isso aqui não. A gente falaria se candidatar, mandar o currículo. Mas eu falo aplicar pra você mesmo porque é mais rápido e tal. Fiquei em choque. Aí quando eu fui falar pra Fabiola... Eu também fiquei em choque. Ela ficou assim, o quê? Como assim? Não se fala aplicar, meu Deus! Minha vida inteira eu achei que se aplicava pra um trabalho em português, é assim que falava. E eu tô inconformada que eu passei todos esses anos falando aplicar e ninguém teve a coragem de me corrigir e falar que não se fala isso no Brasil. E eu também, porque eu mando mensagem pra minha avó, eu apliquei pra um trabalho. E ninguém fala nada, né? Tá bom. Deixa a gente passar de tonta. Passando vergonha. Número 7. Generalmente. Uma vez eu tava falando e eu queria falar geralmente, só que em inglês é generally, e aí eu acabei falando generalmente, e claro que fui muito aloprada. E isso não tem muito mais que essa história, eu só falei generalmente e fiquei com a cara no chão. Número 8. Uma coisa que acontece muito quando eu vou pro Brasil, isso não é tão falar português errado, é mais por costume mesmo, porque em Londres, quando você esbarra nas pessoas, você fala sorry. E daí, porque é muito instintivo, assim, você bater numa pessoa e falar sorry. Quando eu chego no Brasil, assim, os primeiros dias, sempre que eu me esbarro numa pessoa, eu acabo falando sorry, ao invés de falar desculpa. E é isso. Daí as pessoas ficam me achando esquisita, tipo... Número 9. Então, eu acho que essa é uma das maiores vergonhas, assim, que eu já passei por causa de língua, assim, de erro de língua no Brasil. E basicamente a história é assim, eu fui na chácara de um amigo da minha prima, com a galera dela, e a gente foi jogar um jogo que chama CS Composto. Pra quem não sabe, esse jogo é assim, a gente tá num círculo, aí uma pessoa fala uma palavra, e a pessoa seguinte tem que falar uma palavra associada, e a pessoa seguinte uma palavra associada àquela precedente, etc, etc, e vai seguindo assim. Só que essas palavras não podem começar com C, nem com S, nem podem ser palavras compostas. E outra regra que a gente tinha é que não podia ser palavra estrangeira. E aí quem errava tinha que tomar alguma coisa lá, uma bebida louca misturada que a gente tinha feito. E aí a gente tava brincando e tal. Antes de eu falar, só pra me garantir assim, eu vou falar que na minha defesa, isso é uma coisa em português? Na minha defesa, só pra me defender. Isso sim, mas na minha defesa não. Só pra me defender. Só pra me defender que eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu tinha feito mais de 16 horas de viagem, eu nem fui pra casa, minha prima foi, me buscou no aeroporto, e do aeroporto a gente foi direto lá pro interior, pra chácara do menino, ficou lá o dia inteiro, e aí agora já era tipo... Na hora que a gente tava fazendo a brincadeira, já era tipo quase 11 horas, meia-noite, sei lá, tava super tarde, então eu tinha ficado assim, mais de 24 horas acordada, tava com o fuso horário bagunçado, então meu cérebro não tava assim, em forma, não tava no seu melhor momento. E... Então, aí a gente tá lá fazendo essa brincadeira. Aí minha prima tá do meu lado e ela fala hey, e a menina do lado dela fala uma outra palavra que eu não entendi direito na hora, mas minha prima falou hey e eu falei assim, não, peraí, tá errado, ela tá falando palavra estrangeira. Aí ficou todo mundo assim olhando pra minha cara, tipo, como assim? Eu falei hey tipo oi?
Aí ficou todo mundo assim, não entendeu. Aí quando eles entenderam, começou todo mundo rir da minha cara. Eles, não, Júlia, não rei, tipo rei, oi, tal. É rei, tipo, com a coroa, tal. Aí eu, assim, cara no chão, tipo, ah, meu Deus, rei tipo king. Aí eles, rei tipo king, tipo, sua burra. Aí, porque meu cérebro tinha, em inglês, você pode falar oi, tipo, hello, hey, hi. Então eu vi hey e eu falei, eu achei que ela tava falando, tipo, oi em inglês. E aí a menina que tinha falado depois dela, ela tinha falado rainha, só que aí que eu ouvi hey e hi. Aí não, aí já tinha acabado pra mim, eu fiquei assim super com vergonha, até pensando, eu penso até hoje em dia, penso até hoje nessa situação que foi realmente assim, eu passei muita vergonha, foi o maior mico. E assim, as pessoas acham que a gente tá falando, que a gente fala essas coisas tal, só pra tipo, se pagar de gringa, só porque, tipo, fazer gracinha e tal. Mas, gente, juro por Deus, não é. Tipo, seu cérebro, quando você tá acostumado há muitos anos, assim, falando outra língua, outras línguas, tipo, confunde tudo na sua cabeça. Aí seu cérebro fica reprogramado a interpretar as coisas de um jeito diferente. Então, por exemplo, interpretar sons de um jeito diferente. Meu cérebro, como eu escuto inglês todo dia, há 12 anos... eu tô mais acostumada a ouvir o som hey e processar ele como um oi do que ouvir hey e processar ele como um rei, sabe? De um reinado. E aí acontecem essas coisas assim, a gente fica com cara de boba. E é isso, são esses nossos maiores exemplos, assim, acho que tem muito mais erros. Só gravando esse vídeo, a gente fez muito erro de português. Eu vou botar agora assim no final pra vocês terem uma ideia como é que é a nossa vida. Ainda mais quando a gente tá junta, porque nós estamos acostumadas também a falar em inglês, então a gente mistura, tipo, uma frase sai, uma palavra em português, uma em inglês, aí uma expressão doida que vem do inglês e português, é uma bagunça. Mas a gente se entende. Então aí comenta aí se vocês acharam alguma interessante ou engraçada, ou se vocês também moram fora ou falam outras línguas e têm essa experiência de bagunçar completamente seu português quando você volta pro Brasil, que a gente quer ouvir. E obrigada, até o próximo vídeo. Tchau! Nem sei como que fala broken English em português. É tipo... eu acho que... acho que essa frase existe. Existe? Existe? Inglês quebrado? Não. Português que... você fala meio quebrado? Não existe não.